doutrina que tem a caridade como bússola. Uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos. Uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber ao nosso programa o nosso companheiro Geraldo Campetti. Bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos nesse momento tão feliz. Geraldo, hoje nós gostaríamos de abordar com você um tema muito solicitado pelos nossos amigos de casa, que é sobre os guias espirituais. Mas antes eu gostaria de lembrar aos nossos amigos que nós estamos num estúdio diferente. Nós estamos hoje realizando nosso programa na Federação Espírita Brasileira, aqui em Brasília, né? Mas vamos lá então ao nosso tema, Geraldo. Existem mesmo os guias espirituais? Olha, Coelho, embora sejam invisíveis, ou seja, eles não se tornam visíveis para todo mundo, eles existem de fato. E quem são esses espíritos? Olha, são espíritos que nos orientam, que nos ajudam, que transmitem ensinos, que estão em condições de professores, de mestres, como orientadores de toda a humanidade. Aí nós podemos ter, por exemplo, um guia espiritual de uma comunidade, de um país, de um estado, de uma região, de uma instituição, de um grupo de trabalho. Então são exatamente equipes de espíritos que estão trabalhando em benefício daquele objetivo que aquela associação, que aquele grupo pretende executar. São orientadores para o bem, diga-se de passagem. E como é que esses espíritos alcançam essa condição, Geraldo? Olha, a evolução é um processo natural. Nós todos evoluímos ao longo das nossas vidas sucessivas. Como nós somos crentes na reencarnação, então nós temos várias vidas. Esses espíritos, eles vão evoluindo ao longo dessas reencarnações, através do esforço pessoal, do aprendizado, das experiências, vão adquirindo então sabedoria e se tornam aqueles espíritos com experiência, com competência, em condição de orientar, como se fossem guias, mestres, que vão à frente, mostrando qual é o caminho que a gente deve seguir. É fruto de um esforço pessoal, não é nada concedido gratuitamente, como se fossem privilegiados por Deus, porque não são seres à parte, são seres nossos como irmãos, irmãos de humanidade, irmãos de caminhada, só que já chegaram num ponto mais avançado do que nós, por isso que eles têm condições de orientar. E esses guias espirituais, para nós, né, espíritas, eles são sinônimos, por assim dizer, dos anjos da guarda? Os guias espirituais, eles são orientadores de uma maneira mais geral. O anjo da guarda, o chamado anjo da guarda, um espírito protetor, aquele espírito amigo, geralmente é um espírito que nos acompanha durante o nosso processo reencarnatório, ou seja, a nossa vida física, a nossa existência. Desde quando nós nascemos até quando nós morremos, falando em termos de corpo, porque o espírito é imortal, esse espírito guia, esse amigo invisível, ele nos acompanha como orientador. Por isso que a gente chama de espírito protetor. É assim como se fosse um indivíduo que do outro lado da vida endossa a nossa encarnação. Então ele acredita, ele tem esperança de que o tutelado, no caso que é o orientado, orientando, ele tem condições de vencer as provas do caminho, as dificuldades, os problemas. Por isso que ele se soma, estimulando, incentivando, estendendo as mãos amigas para que aquela trajetória na existência física seja exitosa, ou seja, se alcance o sucesso. Embora algumas pessoas não acreditem na existência do anjo da guarda ou do auxílio espiritual, independente disso, eles existem e atuam mesmo com essas pessoas, tentam auxiliá-la na sua caminhada, independente da sua crença, né, independentemente Geraldo? De se acreditar ou não. Porque é como algumas coisas que existem na vida, na natureza. Acreditemos ou não, elas existem de fato.
aí não é uma questão de crença, é uma questão de existência, é de lei natural. Então Deus, na sua bondade, concede que um espírito amigo nos acompanhe, para que seja um orientador, como se fosse um pai, aquele amigo mais experiente, um irmão mais velho, até por bondade da misericórdia divina, porque senão nós estaríamos sós, quase que abandonados ou entregues à nossa própria sorte. E a gente sabe que um guia espiritual desse, um anjo protetor, ele nos ajuda, nos estende as mãos. Claro que ele não nos carrega no colo, ele não faz a parte que nos cabe, mas ele ajuda muito, porque nos estimula, nos incentiva com os bons pensamentos, nos transmite uma calma para a gente poder controlar as emoções e enfrentar os desafios do percurso de uma maneira mais natural. Então eles existem, isso é uma realidade e não é tão difícil a gente perceber a existência deles. Inclusive é até recomendável que num processo de intimidade, de uma conversa íntima, é como se nós fôssemos fazer uma prece, uma oração a Deus, que é essa conversa no silêncio, dentro de nós com o Pai, nosso Criador, a gente também conversasse com esse amigo, pedindo ajuda, pedindo um socorro no momento mais difícil e também agradecendo, evidentemente, os momentos em que nós enfrentamos um problema e conseguimos superá-lo. Então a nossa proximidade desses espíritos depende de nós, não depende de ninguém. O espírito está sempre ali a nós para nos servir, digamos assim. E vai depender da nossa ligação para ele nos orientar sobre alguma questão, trazer-nos intuições, seria isso? Exatamente, porque se estabelece um processo de sintonia, então há uma afinidade. Quando há essa sintonia, essa afinidade, nós nos aproximamos desse irmão mais velho, mais experiente, como se fosse um pai orientador, que vai nos transmitir esses bons pensamentos, essas boas intuições. Se nós, por exemplo, nos fechamos, se nós não permitimos, se nos desviamos do caminho, se não aceitamos uma boa sugestão dele, naturalmente ele vai se ressentir em termos assim, de talvez até lamentar o fato de não poder nos acessar mentalmente, intuitivamente. Mas ele vai se resignar diante disso. Por isso que é um espírito superior. Um espírito que tem mais condições de orientar. Ele não vai interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa liberdade própria, a ponto de dizer assim, não, você obrigatoriamente tem de fazer isso, porque senão você não vai ser feliz. Eles não falam assim. Mas eles intuem bons pensamentos. Se nós formos um pouco dóceis, respeitado, evidentemente, a nossa liberdade, nós vamos caminhar muito felizes com esses amigos espirituais que querem o nosso bem, que querem a nossa evolução. E quando isso não acontece, Geraldo? Quando os nossos pensamentos são direcionados para um outro lado, sintonia com coisas negativas, o que ocorre com a gente normalmente? Pois é. Nós agimos no nosso processo evolutivo com o uso do nosso livre-arbítrio, ou seja, a liberdade. E nós somos sempre responsáveis pelas escolhas que fazemos. O amigo protetor, ele não interfere nessa nossa liberdade, ele não impede o nosso livre-arbítrio. Então a nossa vontade funciona e a responsabilidade é proporcional às escolhas que nós vamos fazendo. Evidentemente, nós haveremos de responder pelas consequências das escolhas que fazemos. Esses nossos guias espirituais, esses espíritos que tentam nos ajudar nesses momentos de dificuldade, eles se afastam de nós definidamente, vão ficar sempre longe ou eles estão sempre tentando nos auxiliar de alguma forma que a gente possa retomar o caminho? Geraldo? Olha, isso é tão interessante a pergunta que você faz, porque a gente sente isso. É como se fosse aquela história do filho pródigo, né, que o pai aguarda com a maior felicidade o retorno de um filho que eventualmente se desviou do caminho, ou que se afastou, se distanciou. Quando ele retorna, se faz uma festa enorme, porque é uma felicidade muito grande. Então, o amigo espiritual, esse espírito protetor, assim, quando a gente abre uma brecha, por exemplo, para que ele possa nos intuir, nos assistir, ele fica muito feliz e logo preenche esse espaço. Agora, evidentemente, ele respeita, porque se nós seguimos um outro caminho, ele vai respeitando. Ele pode, por exemplo, vir com uma boa intuição. Se nós não permitirmos essa influência, nós vamos abrindo espaço para outro tipo de influência. E aí ele automaticamente, por uma lei natural também, ele vai se afastando um pouco. Mas ele nunca nos abandona, nunca nos deixa. A gente sempre estará protegido, sempre assistido, sobretudo quando nós temos boa vontade de receber essa assistência. E, Geraldo, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre
os espíritos familiares, né? São aqueles espíritos da nossa família que estão no mundo espiritual, e os espíritos simpáticos. Queria que você colocasse um pouquinho sobre uns e outros. Perfeito. Os espíritos simpáticos são aqueles com os quais nós temos afinidade. Se estabelece um processo de sintonia porque há uma semelhança de gosto, de ideias, de filosofia. Então são aqueles para os quais nós sentimos uma atração e eles também se sentem atraídos conosco. Por quê? Porque há uma afinidade. Então são simpáticos, há essa simpatia. É mais fácil a gente caminhar juntos porque há uma identificação ou uma identidade de sentimentos, de emoções, de intenções, de objetivos. Agora, os espíritos familiares são aqueles que realmente pertencem ao nosso núcleo consanguíneo ou da parentela corporal, ou mesmo de uma parentela espiritual, mas que não necessariamente são espíritos evoluídos. Então, essa que é a distinção. O espírito protetor, por exemplo, ele sempre é um espírito mais evoluído do que nós que somos o protegido. Já um espírito familiar não necessariamente é mais evoluído. Ele pode, inclusive, ser até mais inferior do que nós. E às vezes vem com uma intuição, um pensamento ou uma ideia, uma influência que não é das mais agradáveis, ou com uma sugestão que não é a mais acertada. Então nós vamos formando esse núcleo de acordo também com o nosso nível evolutivo. Quando vem, por exemplo, uma ideia de um amigo familiar, de um espírito familiar, que não é tão positiva, e nós temos já uma certa bagagem espiritual, uma segurança emocional, nós podemos influenciar esse nosso irmão que está do outro lado, ou seja, no mundo dos espíritos, invisível a nós, mas que nós percebemos a presença direta ou indiretamente, nós podemos influenciá-lo de maneira positiva. E gradativamente ele vai também melhorando. É mais ou menos como se fossem, às vezes, aqueles que têm até boa intenção com ele, mas eles acabam nos prejudicando através de um processo obsessivo, através de um interesse, por exemplo, muito peculiar, às vezes até apegado às questões materiais, né? Tem um interesse de uma afinidade, por exemplo, sentimental, às vezes não se desprendeu de uma realidade física, aí ele fica preocupado, nos envolve com isso. Isso tem toda uma dimensão problemática que a gente tem que tentar trabalhar para resolver. Porque a nossa proposta de vida é exatamente uma conexão com o superior, para que a gente possa ir se libertando cada vez mais do que nos amarra às questões inferiores da vida e conquistar gradativamente esse estado de plenitude, que é um estado de felicidade, um estado de desprendimento e de renúncia no que diz respeito aos assuntos materiais. Não que eles não sejam importantes, viu? Eles são importantes, mas é o momento que a gente está vivendo na existência. A gente tem que considerar o que vem depois como extremamente relevante para a nossa vida espiritual. Porque eles vão influenciar de acordo com o nível em que eles se encontram. Não é porque, por exemplo, que desencarnaram ou deixaram o corpo físico que se torna um anjo, que se torna um espírito puro ou um espírito elevado, superior. Não. Quando a gente morre e desencarna o corpo, na verdade, nós continuamos vivos como espírito, como essência que nós somos, inteligência, individualidade, nós não nos transformamos num passe de mágica. Nós continuamos sendo quem nós somos, com as nossas afinidades, os nossos gostos, as nossas simpatias, as nossas tendências, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos sentimentos. Então, naturalmente, não é uma transformação assim mágica, a gente vai continuar sendo quem nós somos. Então, se um amigo, por exemplo, numa situação dessa familiar, aqui ele já tinha determinadas tendências, não é porque desencarnou que ele se liberou completamente disso tudo. Ele pode nos aproximar diante de um interesse que ele tem, inclusive influenciar de maneira não muito adequada, até para um caminho que não é o mais, digamos, indicado em termos de uma ética, de uma conduta moral acertada. A oração ajuda nessa ação contra esses espíritos ou a favor desses espíritos que, digamos assim, estão no estágio inferior ao nosso? Ajuda muito. A oração é essa conexão com o sagrado. A oração é um intercâmbio que a gente faz com Deus, nosso Pai. É uma conversa que a gente pode estabelecer com Jesus, que é o nosso mestre. É um bate-papo na intimidade que a gente faz com esse amigo espiritual ou com aqueles amigos familiares, por exemplo, espíritos que se nos aproximam, até às vezes com o intuito deliberado de nos prejudicar. Então, pela oração, que é uma espécie de proteção que a gente pode estabelecer, nós vamos com um bom pensamento, com uma vontade assim voltada para o benefício desse nosso irmão que está no outro plano da vida, para que ele seja assistido, para que ele seja encaminhado, para que ele desperte para a realidade em que ele vive. Então ele vai ser tocado no seu coração. A oração é uma proteção tanto para nós quanto para ele. Por isso que pode funcionar como uma espécie de intercessão. Um benefício que a gente faz
né, em prol de nós mesmos e dos semelhantes. Estejam encarnados, ou seja, estejam vivos do lado de cá, ou estejam vivos do outro lado da vida, que é a nossa verdadeira vida. Geraldo, nossos agradecimentos a você. A gente espera poder contar com você em outras ocasiões. E os nossos amigos de casa, fica o nosso abraço e esperamos você no próximo Transição. Até lá!